A minha visão sobre Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Napoleão Hill nasceu na Virgínia em 1883. Se você comprou o livro de Napoleão Hill achando que ia comprar um livro de um grande empresário, de um administrador, você se enganou, porque na verdade Napoleão Hill não foi um empresário, não foi um administrador. Na verdade ele era um escritor, um jornalista, e escrevia artigos, escrevia livros. A grande virada na vida dele foi em 1908, quando ele estava escrevendo uma série de artigos sobre homens, pessoas que tiveram sucesso, que enriqueceram e que cresceram na vida. Enquanto estava escrevendo esses seus artigos, ele foi indicado para conversar com um senhor chamado Andrew Carnegie. Andrew Carnegie era um homem que se tornou um grande industrial americano. Ele praticamente revolucionou a indústria do aço nos Estados Unidos. E na verdade, no início de sua carreira, ele era apenas um funcionário recebendo um salário baixo, aí, um serviço bem simples mesmo. E ele conseguiu crescer, subir, enriquecer e revolucionar então aí a indústria americana. A época de Carnegie era uma época profíncua, ou seja, uma época em que as coisas estavam crescendo, era uma época em que havia a evolução do país, né, da economia em si, o capitalismo em si, ele estava naquele grande boom. Não era o consumismo que nós vemos hoje, o capitalismo mesmo, ele estava crescendo, ele estava tomando corpo, estava se tornando o que é hoje o capitalismo. Os pensamentos que nós temos hoje do capitalismo estavam surgindo nessa época. E assim como o Henry Ford revolucionou a indústria em geral, mas a indústria automotiva, aí, o Andrew Carnegie revolucionou a indústria do aço, que já existia, mas que teve essa revolução. Nessa visita que Napoleão Hill fez a Andrew Carnegie, ele acreditava que ia ficar algumas horas ali conversando com o Andrew, mas teve que passar alguns dias, porque na verdade existia muita coisa para se extrair daquela mente brilhante que era o Andrew. Tudo que Napoleão queria era tirar algumas informações, escrever o seu artigo e sair dali feliz, tranquilo. Mas na verdade Andrew jogou uma ideia para ele, falando que ele havia descoberto o segredo de como se tornar uma pessoa de sucesso, como você enriquecer. Mas só termos uma ideia não serve de nada se não tivermos provas para isso. E o que Andrew queria era justamente provar as suas ideias, né? Ele já estava aí com uma certa idade avançada e queria que Napoleão Hill assumisse esse dever de estudar. O Sr. Carnegie falou para ele: você quer passar 20 anos ou mais estudando sobre a vida de 500 homens e mulheres de sucesso, muitos deles milionários, para poder comprovar essa técnica de sucesso? No primeiro momento, Napoleão ficou pensando assim: poxa, mas como que eu vou, né? Eu sou um mero jornalista, como que eu vou assumir uma missão dessas, né? Mas ele assumiu. Andrew Carnegie era muito persuasivo, né? A gente até lembra aí do seu primo distante, o Dale Carnegie, né? O Andrew era muito persuasivo e conseguiu convencer o Napoleão de estudar. Mais de um quarto de século depois, Napoleão escreveu então o livro que na versão inglesa, no título original, é Think and Grow Rich, né? Que no Brasil a gente encontra como Quem Pensa Enriquece. Dentre esses 500 pessoas que Napoleão teve que estudar, na verdade foram mais de 500, né? Mas ele cita 500. Claro que eu não vou citar o nome de todas elas, mas as três que mais me chamaram a atenção, que estavam na lista dele, era Henry Ford, Theodore Roosevelt e Thomas Edison. Então são três pessoas que acredito que todo mundo que estude sobre administração, sobre empreendedorismo, já ouviu falar dessas três pessoas. São realmente esse destaque. O segredo que ele passa nesse livro é algo que todas essas pessoas aplicaram. Então são uma série de princípios que você vai juntando e todos os princípios juntos formam um grande conhecimento, um grande segredo. Então é disso que se trata o livro. O livro foi escrito em 1937, né, época em que estavam surgindo aí os grandes estudos mesmo da área de administração. E o livro em si ele traz algumas partes um pouco técnicas, algumas partes mais teóricas, né? Napoleão tentou facilitar o livro para quem vai ler pela primeira vez. Então, se você vai comprar esse livro para lê-lo pela primeira vez, ele vai ser um livro bem tranquilo de ler, fácil,
uma leitura tranquila. Se você não entender alguma coisa, logo depois vai ser melhor explicado, não precisa se preocupar. Agora, se você já tem um costume de leitura, já leu outros livros sobre o assunto de administração, autobiografias ou biografias de pessoas bem-sucedidas, algumas coisas aqui já vão ser um pouco óbvias, um pouco conhecidas para você. Pode ser que alguns parágrafos você pense que sejam um pouco repetitivos, mas no final vale a pena sim ler o livro. Eu terminei a leitura do livro essa semana. Eu gostaria de agradecer ao Bruno Marangoni, que me emprestou o livro e me indicou a leitura. Muito obrigado, realmente foi uma leitura muito boa.